Mudando de assunto, o Brasil tem se destacado em competições estrangeiras pela qualidade dos azeites. É bom ressaltar que isso se deve ao plantio das azeitonas, principalmente na Serra da Mantiqueira e em terras gaúchas, em razão do clima e relevo favoráveis. O setor está confiante em garantir uma vaga no Comitê Oleícola Internacional. Quem conta mais para a gente é Renato Fernandes, presidente da Ibra Oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde ao Brasil, boa noite nós aqui ainda na Espanha. E é um prazer conversar com você, Fábio, contar um pouquinho desse encontro mundial dos produtores de azeite aqui na Espanha, na cidade de Jaén e Úbeda. Perfeito, maravilha. A gente quer saber de todas as novidades por aí. O brasileiro bem recebido, ainda mais levando a nossa tecnologia, o nosso know-how, vamos dizer assim, no plantio, no campo, que tem rendido, então, todas essas atenções estrangeiras, né? Perfeito, Fábio. Nós estamos aqui no epicentro do mundo do azeite, né? Estamos aqui reunidos com todos os países produtores. Estamos com Espanha, Itália, Portugal, Tunísia, Marrocos, Argélia, Jordânia, Irã, Montenegro, Líbano e Uruguai. São os países que se fizeram representantes. E também tem as delegações de observadores, né? O qual inclui Estados Unidos, Peru, África do Sul e o Brasil. Então, estamos aqui numa delegação junto com o Ministério da Agricultura, né, num processo onde buscamos aí sim a filiação ao COI, Conselho Oleícola Internacional, seria aí a FIFA no mundo dos azeites, e precisamos avançar nessa pauta. Essa filiação é feita através do país, né, não são os produtores, não são as instituições, mas sim o governo que é filiado a essa organização mundial. E isso é um processo que a gente precisa construir junto ao Ministério da Agricultura, junto também ao próprio governo federal, e nós estamos aqui para apoiar enquanto setor. É necessário se fazer presente e demonstrar, sim, que o Brasil é um país emergente no mundo do azeite de oliva e emerge com muita qualidade, né, demonstrando em todas as competições ao qual o Brasil participa, recebendo premiações, se não segundo lugar, normalmente como primeiro dos melhores azeites do mundo. E para isso, estamos nesse processo, é um processo ainda de namoro, praticamente já estamos, né, quase no noivado, e agora falta o casamento. O casamento que é homologar junto à instituição, há uma cobrança sobre isso, no que pese o Brasil não é um grande produtor, mas é o segundo maior consumidor de azeite de oliva do mundo. Isso representa muito. Há interesses em jogo de manter a qualidade, de manter aí uma produção adequada em nosso país, que incentive, e o próprio COI tem essa prerrogativa de administrar essas questões, né? Falou-se muito aqui na 60ª reunião, aliás, a 64, número 64, reunião do Conselho Consultivo, nos falamos muito aqui sobre a sustentabilidade das mudanças climáticas, né? E também sobre a qualidade do azeite, né? A padronização do azeite mundial, aonde se coloca as categorias corretas, os tipos de azeite. Então, existe azeite de primeira, segunda e terceira categoria. Isso o consumidor precisa entender e que ele faça a escolha na hora da sua aquisição. A saudabilidade foi outro ponto muito abordado aqui nas reuniões e na própria feira, onde se consegue, através de pesquisas, né, de universidades e conselhos médicos, já comprovadamente o benefício que é essa cultura, esse consumo do azeite, no que se refere à saúde humana. E, claro, como disse no início, Fábio, somos um país emergente, né? Nós representamos aí uma parcela muito pequena de produção e quando olhamos aqui para essa região da Andaluzia, essa região representa hoje, né, algo próximo aí de 40% da produção mundial. Então, né, não podemos aí acharmos que teremos possibilidades grandes em relação a decisões, mas considerando a nossa participação atual e ser lembrado, ser convidado, estar aí concorrendo nos próximos meses, ou quem sabe ainda no próximo ano,
estarmos dentro desse conselho e termos voz ativa, isso para nós é muito importante, porque se lembrarmos aí de 3, 4, 5 anos atrás, sequer o nome do Brasil era lembrado. Então, essa nossa qualidade no produto que é apresentado nos deu, sim, uma qualificação para estarmos juntos e, mais breve possível, estarmos aí representando o Brasil dentro da nossa organização, que é o COI. Pois é, e Renato, quem tiver interesse, é rápido, uma busca ligeira na internet, você vai ver que é um setor que passa por um controle rígido, né? Rigoroso de qualidade, desde a plantação até a colheita e depois todo o processamento até chegar ao consumidor, seja das azeitonas, seja do azeite. Eu acho que isso também é ressaltado nesse encontro, o quanto a gente, embora não tenha a produção ainda desejada, né, as áreas plantadas também, mas a gente tem seguido a risca aí e até talvez mostrando ao mundo alguns padrões dessa qualidade, né? Saímos muito orgulhosos da reunião, porque o Brasil foi citado várias vezes justamente por esse aspecto, Fábio, o aspecto das aduanas, dos controles alfandegários e do controle sobre a qualidade do azeite que é executado dentro do Brasil. Dos últimos 5 anos para cá, a qualidade do azeite subiu muito, e até isso foi um reflexo do preço, porque no momento que aumentou a qualidade do azeite importado, consequentemente era um azeite de melhor qualidade e de maior preço. Então, isso se separou, hoje já se fala em óleos compostos abertamente, em óleos que são misturados, né? Óleos aromatizados, o próprio azeite tipo único. Então, são várias categorias que antes o consumidor não tinha conhecimento. E quando a gente está numa reunião presente, o Brasil é citado como exemplo desse trabalho, dessa qualidade, realmente nos orgulha muito enquanto setor. E é interessante, Renato, a gente destacar também muito o olhar do mundo a essa questão de um plantio mais sustentável. O Brasil também já segue à risca essa orientação, né? Muitas vezes com uma plantação irrigada, garantindo ali todo um preparo e também uma preservação de solo. E outro detalhe, Renato, me corrija qualquer coisa, o mercado vê o Brasil até como um estratégico futuramente, num período de colheita da Argentina, o período da Espanha, e a gente está ali naquele meio, podendo fornecer o produto, né? Claro, claro. A nossa fala aqui no Conselho é justamente sobre isso, a vocação agrícola que o nosso país tem. Qualquer um sabe o quanto nós produzimos de proteína vegetal, ou até mesmo os alimentos de origem vegetais, né, há 3, 4, 5 décadas passadas. Hoje o Brasil é um grande fornecedor de alimentos. E não resta dúvida que nós vamos acharmos maneira de nos tornarmos competitivos junto ao azeite de oliva. Nós temos hoje um consumo em torno de 100 milhões de litros, como eu disse antes, o segundo maior consumidor do mundo, e nós precisamos desse incentivo governamental para, no mínimo, nós termos a segurança alimentar em relação ao azeite de oliva. A prova foi as 2 últimas safras que houveram um problema na região aqui do Mediterrâneo, principalmente na Espanha, e houve a escassez do produto. Então, isso nos deu aí um aumento de 70% em relação aos valores praticados, justamente por nós não termos uma segurança de produção interna. E nós já estamos num caminho muito bom, agora precisamos desenvolver novas variedades, escolher as variedades mais produtivas que nós temos, construirmos bancos de exemplos de variedade, para a partir daí consolidar essa produção e garantirmos como um grande produtor interno e, quem sabe, até um exportador de azeite de oliva. Não podemos duvidar dessa vocação, né, dessa aptidão que o Brasil tem para a agricultura. E isso tudo foi mencionado por nós e, com muito respeito, né, os nossos compatriotas aqui também tiveram o entendimento que eles terão uma ação de fortalecimento, de incentivo a esse aspecto. Prova disso é que agora, novamente, no mês de setembro, teremos uma visita na região sudeste do Conselho Olícola Internacional ao Brasil. Eles estiveram em setembro de 24, fazendo um trabalho na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e agora retornam para Minas Gerais e São Paulo, onde estarão promovendo o consumo do azeite de oliva no Brasil, exaltando as suas categorias, exaltando as qualidades, e aí, a partir daí, qualquer movimento de aumento de consumo no Brasil é algo
extremamente alto. O consumo hoje no Brasil é em torno de 0,4, né, 400 ml por ano. Imagina isso se aumentar 20%, quantos milhões de litros nós teremos que produzir. Então, quando se fala em olivicultura, estamos falando de uma questão não só de fornecimento de alimento, mas principalmente de uma questão econômica e cultural. Esses dois países que a gente conhece muito bem, que é Portugal e Espanha, eles têm a base econômica, cultural e social muito fundamentada em cima do azeite de oliva. E nós temos apenas 2 décadas de trabalho quanto a isso, mas acreditamos que estamos no bom caminho e podemos sim desenvolver safras importantes. E um outro aspecto que eu gostaria de falar, Fábio, é o que se fala muito aqui, nós também sabemos disso no Brasil, é a questão de não a safra anual, mas aquela safra de todo ano, a safra que acontece todos os dias, que é a safra do olivoturismo. Isso foi muito falado aqui nas reuniões, principalmente nos embates que tivemos na exposição, onde se coloca essa experiência dentro da fazenda, dentro do olival, e trazendo um turismo e um retorno de indústria limpa. O turismo ele não causa nenhum tipo de resíduo, né? Ele faz uma negociação em cima de uma pauta limpa e tem gerado muito retorno, né? O turismo se apresenta como uma das motrizes, né, da economia de vários países, e o olivoturismo já está acontecendo no Brasil, mas nós acreditamos que pode ser muito mais aproveitado, muito mais produtores podem dar essa oportunidade à sua propriedade e tirar dela frutos importantes o ano todo. É a safra dos 12 meses que nós estamos falando aqui. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação, Renato Fernandes, presidente da Hibra Oliva, que nos trouxe então informações agora atualizadas sobre essa reunião, sobre essa possibilidade da gente fazer parte também desse comitê internacional. Esse é o nosso objetivo e a nossa torcida. Até a próxima oportunidade, então. Obrigado, Fábio. Sempre à disposição. Uma boa noite. Sucesso.